Então, boa tarde, pessoal. A professora Odemir já deu uma introdução. Meu nome é Bárbara. E eu vou mostrar para vocês como que é o comportamento de uma máquina rotativa com fios de ligas de memória de forma aplicado, tanto no mancal quanto no disco. A apresentação eu dividi em introdução, aplicações, as dificuldades encontradas, objetivo, metodologia, resultados, conclusões e os agradecimentos. Para quem não sabe, as ligas de memória de forma, eu até separei um vídeo aqui, deixa eu mostrar aqui. Elas são compostas por normalmente dois tipos de materiais, níquel e titânio. E o que é interessante, elas conseguem recuperar a forma delas com aquecimento ou aplicação de tensão. Agora vocês podem ver nesse vídeo aqui do Clips. Voltando aqui, essas ligas, elas possuem esse comportamento porque elas têm alta densidade específica de energia, portanto, são usadas como atuadores na dinâmica e conseguem ter uma alta dissipação de energia. Elas têm uma deformação elástica que pode chegar até 8%. E essas ligas possuem dois efeitos interessantes, que é o efeito memória de forma e o efeito da pseudoelasticidade. Esses dois efeitos, eles funcionam em temperaturas diferentes. A memória de forma, ela funciona em baixas temperaturas. Quando eu falo baixas temperaturas, abaixo desse AF, e a pseudoelasticidade funciona em altas temperaturas, acima desse AF. O memória de forma, a liga recupera a forma no aquecimento, ou seja, no vídeo que foi mostrado, foi mostrado o efeito memória de forma, e a pseudoelasticidade, a liga consegue recuperar a forma no descarregamento de tensão. Esse gráfico da direita mostra o ciclo da liga, tanto no efeito memória quanto no efeito pseudoelástico. As aplicações que eu irei mostrar agora levou em consideração apenas o efeito pseudoelástico da liga. Essa primeira aplicação, foi a primeira aplicação do objeto do meu mestrado. Eu apliquei os fios do mancal do rotor. Esse mancal aqui representado, tem um rotor aqui, essa máquina, como o professor Aldemir disse, foi projetada pelo professor Marco Túlio. Ela está lá no laboratório de rotor, e os fios são acoplados nesse mancal G. É um mancal flexível. Aqui, se a gente vê detalhes, ele é composto por molas. E esses... Deixa eu pôr o apontador aqui, para vocês verem melhor. Aqui são os fios acoplados nesse mancal. São 16 fios. Os resultados mostraram, são resultados em regime permanente. A gente observa, tanto na direção X quanto na direção dos dois discos, a atenuação das amplitudes de vibrações. Em preto é o rotor sem a liga. Em verde o rotor, são os resultados com o rotor a temperatura de 90 graus, em azul 60, em vermelho 30. A gente observa que realmente houve uma atenuação das amplitudes de vibrações. E o segundo ponto que foi estudado no meu mestrado foram os fios aplicados nos discos do rotor. Aí eu peguei a mesma bancada e eu coloquei 8 fios em cada disco da minha bancada. Eles são ancorados no disco e em um ponto de ancoragem aqui no eixo. As dificuldades encontradas para essa aplicação, na simulação que foi feita na minha dissertação, a gente observa aqui com esses resultados em regime permanente, em que houve sim uma atenuação, só que essa atenuação foi bem pequena. Então agora, o nosso objetivo é melhorar essa atenuação. Então, diante disso, nós bolamos 3 estratégias. Estratégia A, B e C. Na estratégia A,
eu permaneci com a mesma configuração, 2 mancais e 2 discos. Os discos entre os mancais. O que eu fiz? Eu variei a posição dos discos, dos 2 discos e desse mancal 2 aqui. Eu fixei esse mancal 1 e variei a posição desses 2 discos, desse mancal, de forma a encontrar uma posição em que eu obtivesse uma atenuação máxima. E qual foi a dificuldade? Eu observei que houve acoplamento dos efeitos da liga. Ou seja, eu tinha atenuação das vibrações em um disco e amplificação da vibração no outro disco. Uma possível solução para esse problema, para a gente contornar esse problema, é usar fios diferentes para cada disco. A segunda estratégia, para minimizar o problema da estratégia anterior, eu coloquei apenas... Desculpa cortar, eu não entendi onde que a liga estava aplicada naquela estratégia, no tipo A. Ah, tá. Eu vou mostrar, mais para frente vocês vão entender. Mas aqui... então tá bom, desculpa. Não, é porque eu não expliquei, mas é assim, ó. Tá vendo? Eu vou mostrar com detalhes mais para frente. Outra coisa importante deixar claro é o seguinte: o que aconteceu? A Bárbara pegou o eixo, os 2 discos, essa formação é a que tem no laboratório, né? Isso. É isso aqui. Aí nós pensamos, vamos colocar os discos, os fios nos discos. Então, os fios estão ancorados na ponta do disco e no eixo. E vamos efetuar o controle, né? A gente achava que isso ia dar super certo. Por que a gente queria fazer isso? Porque, por exemplo, você pega exaustor, colocar fiozinho nos mancais é muito complicado. As máquinas, o pessoal não vai deixar você colocar fiozinho para segurar mancal de máquina rotativa. No entanto, a gente pensou em colocar nos discos, porque, por exemplo, exaustor de caldeira. É muito fácil você chegar lá, amarrar disco naquilo, entendeu? Porque ele está bem aberto para a gente. Então nós pensamos, vamos pegar e vamos colocar esses discos, esses fios nos discos e no eixo para poder efetuar o controle. Quando a gente fez isso, achando que ia dar super certo, não deu tão certo, né, Bárbara? Aí a Bárbara começou a seguir para frente e tentar investigar o porquê que não estava dando certo. E uma das saídas que ela encontrou aí, uma delas, fios diferentes, né? Outras, vamos ver qual configuração de máquina faz com que isso funcione. A gente precisava entender o porquê que isso não estava funcionando. É isso que a Bárbara está apresentando agora. Aí essa segunda estratégia, de forma a investigar por que não dava certo os resultados, eu deixei apenas um disco entre 2 mancais. E qual foi o problema? Essa máquina ela ficou mais rígida. E a liga de membrane ela precisa de flexibilidade para ela poder funcionar. Então, para nenhuma das configurações que eu coloquei, deu certo essa configuração, devido à flexibilidade. Então, não houve atenuação das vibrações. A estratégia que deu certo foi colocar o disco em balanço. O que significa? Eu coloco 2 mancais e o disco na extremidade direita. Os resultados dessa estratégia mostraram que houve uma atenuação significativa nas amplitudes de vibração nas 2 direções, direção X e Z. Para vocês, como que eu implemento, como que eu acoplo, né, os fios, o efeito dos fios no meu rotor. Essa aqui é a rotina computacional. Eu tenho alguns modelos que eu calculo separadamente e vou acoplando no modelo do meu rotor. Vou explicar para vocês cada um agora, de forma breve. O primeiro modelo é o modelo que calcula a minha deformação. Os parâmetros de entrada da minha deformação é o comprimento final do meu fio e o comprimento inicial. Quando eu falo comprimento final do meu fio, é o comprimento do fio a cada instante de tempo. Ou seja, eu passo nesse modelo a cada instante de tempo. A diferença é que no instante inicial, o comprimento final, ele é dado pela... Vocês podem observar nessa figura aqui da esquerda, para essa variável LCT, né, que ele é em função
do raio do meu disco e do meu ponto de ancoragem. Aí, eu não sei quem me perguntou, como que eu acoplo os fios, né? Eu coloco o fio, são 8 fios em cada disco, 4 do lado direito e 4 do lado esquerdo. Todos os fios possuem o mesmo ponto de ancoragem. A fórmula que calcula a deformação é dada por essa fórmula aqui embaixo. O próximo passo é calcular o modelo de Brinson. Esse modelo de Brinson é o modelo constitutivo da minha liga de memória de forma. Os parâmetros de entrada são a minha deformação, a temperatura e os parâmetros característicos da liga. Esses parâmetros são mostrados aqui nessa tabela, aqui do lado direito embaixo. E o modelo de Brinson, ele é constituído por essa fórmula aqui. A gente pode observar, esse é o modo de elasticidade combinado. Ele combina o modo de elasticidade da austenita e da martensita da minha liga de memória de forma, em função da minha deformação, que eu calculei anteriormente, da minha deformação residual, que é um parâmetro intrínseco da liga, e, por último, da minha fração volumétrica de martensita. A dificuldade desse método, desse modelo, é que essa fração volumétrica de martensita ela é dependente da minha tensão. Então, esse algoritmo ele é recursivo. Então, eu começo chutando um valor de tensão para eu poder encontrar o valor para até a convergência dos meus resultados. Após isso, eu vou ter o meu sigma de cada fio. E o próximo passo, a gente observar nesse fluxograma, depois do Brinson, eu vou pelo modelo das forças. Eu transformar através do diâmetro do meu fio as forças que tem no meu fio. A gente observar aqui, eu tenho a força que que o fio faz no disco e a força que o fio faz no meu eixo. A ideia aqui é transformar essas forças aqui em nas três direções, x, y, z. Então, eu tenho um modelo matemático que calcula, que fez essas transformações. Aqui eu apresento para vocês, antes disso, o que eu tenho as três direções. Se a gente observar aqui, essa força em X e essa força em Y aplicada no meu disco, na verdade, elas geram um momento. Devido multiplicando pelo raio do meu disco, eu gero um momento. Então, lá no rotor, quando eu vou aplicar, eu aplico o momento que essas forças geram, a força em Z permaneço aplicando. E no ponto de ancoragem, eu aplico as três forças. Essas são as equações que eu introduzo no meu código. Observem aí, gente, rapidinho, Bárbara, observem aí que acontece o seguinte, o eixo é flexível, certo? Então, o eixo ele tem a flexão dele, e aí, no ponto de ancoragem, imagina só, o disco ele tem 4 graus de liberdade, né? Então, ele tem 2 rotações e 2 translações. Isso vai se refletir no movimento do ponto B', que a Bárbara está mostrando lá em cima, né? Da mesma forma que o ponto A também tem essas rotações e translações. Então, por isso que aparecem todas essas forças. Algumas vão gerar momentos e as outras vão virar força mesmo, propriamente dito, no modelo do eixo. Uma coisa que eu esqueci de falar lá atrás, o que a gente pretende... A Bárbara aqui está usando o pseudoelástico, né, Bárbara? A gente não está usando o memória de forma, né? O pseudoelástico vai dissipar energia. Mas lá atrás, quando a gente começou a trabalhar com isso, o que a gente queria era aplicar forças nesse disco para aproveitar o efeito giroscópico e fazer com que desse um impulso no controle de vibração. Vocês se lembram que quando o disco ele rotaciona, não em torno do próprio eixo, mas ele rotaciona em torno de X e de Z,
que acontece que tem uma variação da quantidade de movimento que faz com que ele acopla a direção. Lembra disso? Lá quando eu falo na aula de dinâmica de rotação. Então a gente queria usar isso para tentar fazer controle de vibração. Foi daí que veio toda essa parte da barra. Mas aqui o que a gente está fazendo é o pseudoelástico, ou seja, à medida que o rotor vai trabalhando, a gente vai usando a dissipação de energia que a liga tem para efetuar a minimização da amplitude de vibração, ou atenuar a amplitude de vibração. Bárbara, eu fiquei com uma dúvida na hora que você falou. Na força quando você pega a liga e as forças no disco, aí você transmite o momento e a força para o nó, né? Isso. Ah, tá. Não. Então tá. Qual força você fala, Léo? Eu falo a força que exerce no disco. Você falou que por ela estar excêntrica em relação ao centro de rotação dele, ele vai gerar um momento em relação ao seu ponto O' lá, né? Sim. E aí você leva esses momentos e as forças também para aquele ponto, né? No caso, eu levo a força em Z e só os momentos mesmo. E por que não se leva as forças também? Porque a própria força lá, o que ela faz no meu ponto O, no meu ponto O', é o momento, e não a força. Ela não passa, né? Ela transforma só o momento. Mas é porque quando a gente vai transmitir força em relação a um ponto, não tem que transmitir a força que ela lá e o momento que ela gera em relação ao outro ponto? Mas a gente não tem esses graus de liberdade, Léo. Não tem um grau de liberdade na axial e a torção. Então não faz diferença, entendeu? Entendi, então. No caso, o modelo tem isso. Vocês entenderam, pessoal? Porque esse momento MCX, se eu transfiro para o meio, eu tenho que transferir também a força na axial. Isso não vem porque a gente não tem grau de liberdade nesse modelo aqui na axial e nem a torsional, entendeu? Por isso que não vem força. A Bárbara está transferindo esses momentos aqui tudo para o ponto O', né, Bárbara? Isso. Entendeu? Aí ela só desce o momento porque não tem grau de liberdade, nem de torção e nem na axial. Eu não vou variar a velocidade de rotação, nada disso, né? Entendi. Não, tá certo. Obrigado. Igual o professor Aldemir comentou, nessa figura aqui, a gente observar, houve deslocamento do ponto O', do ponto O ao ponto a O', então houve deslocamento em X e em Z. E aqui, o ponto A, que é o ponto de ancoragem, ele deslocou em X e em Z, foi de A para A', tá? Por isso que aí tem esses ângulos, esses momentos. E o próximo passo é onde eu introduzo essas forças e esses momentos que os fios geram. Para quem conhece o modelo do rotor do laboratório, na verdade, antes de eu introduzir esses modelos, eu tenho que transformar essas forças de coordenadas móveis para coordenadas fixas. Por quê? Porque os fios, eles giram junto com os dígitos. E o modelo do rotor, ele está em coordenadas fixas. Então, eu tenho que fazer essa transformação antes de eu introduzir essas forças no modelo do meu rotor. Depois que eu fiz essa transformação, essas forças são introduzidas na integração do tempo, na solução de Newmark e Newton-Raphson. A cada instante de tempo. Isso tudo é feito a cada instante de tempo calculado. Aqui são as matrizes de transformação de coordenada. Essa matriz de cima transforma as coordenadas móveis para as coordenadas fixas. E essa matriz de baixo transforma as coordenadas fixas para as coordenadas móveis. Que lá para frente, o modelo do meu rotor, ele gera para mim os meus deslocamentos. E esses deslocamentos são parâmetros de entrada para o meu modelo que calcula o comprimento final dos fios. Então, antes de eu entrar nesse modelo aqui, eu tenho que transformar os deslocamentos para coordenadas móveis. E uso essa matriz de transformação. O modelo do rotor, o segundo Lalane, a gente considera a massa, a rigidez, amortecimento. As forças externas são as forças da ligas, as forças de balanceamento e a força-peso.
O meu modelo, o meu rotor, né, já foi comentado aqui, eles são 4 graus de liberdade. O último modelo, ele calcula o comprimento final dos fios. A minha posição inicial, a gente observa, eu peguei esse fio 6 aqui, ele se encontra no plano YZ. Agora, depois de um dado deslocamento do ponto O para o ponto O' e do ponto A para o ponto A', a gente vê que esse fio, ele se desloca do plano. E o modelo matemático que calcula o comprimento final desse fio, levando esses deslocamentos nas direções X e Z, né? No meu modelo, eu não considero deslocamento na região axial, na direção Y, apenas na direção X e na direção Z. E essas são as equações. A gente repara que para cada posição de fio inicial, que eu mostrei anteriormente, eu tenho uma equação diferente, porque depende da posição do fio no meu disco. Agora eu vou mostrar para vocês os resultados em que eu obtive com o rotor em balanço, que foi aquela terceira estratégia que eu mostrei. A gente observa aqui os dois mancais, o disco e a posição de ancoragem. Os parâmetros que eu utilizado de desbalanceamento, posição angular, eu esqueci de colocar aqui, mas foi π sobre 4. A deformação inicial dos meus fios eu considerei como 3%. O diâmetro inicial dos meus fios, 0,4 milímetros. A posição dos meus pontos de ancoragem, ou seja, a distância em que eu amarrei os fios ao meu disco foi de 40 milímetros. E as temperaturas testadas foram 90, 60 e 30 graus. Esse gráfico aqui, ele mostra a atenuação das amplitudes de vibrações da minha bancada em regime permanente. O que eu fiz? Eu coloquei um DV, né, um ΔV de velocidade de 60 RPM, então fui testando 60, 120, 180, até 3.600 e gravei a atenuação para cada uma dessas velocidades. A gente observa em que quanto maior a minha temperatura, em rosa é 90 graus, verde é 60 e azul é 30. Quanto maior a minha temperatura, maior a minha atenuação. E além disso, a gente observa que o comportamento tanto na direção X quanto na direção Z são similares. Você pode ir para frente e para trás no slide, por favor, para ver se atualiza aqui para a gente, porque está travado. Deu agora? Não. Eu acho que deve ser um problema nosso. Aqui está indo. Tá? Aqui também está indo. Slide, passa para frente. Pode ir. Então a gente vai recarregar aqui de novo, que eu acho que atualiza. Tá aparecendo para todo mundo agora? Para mim tá. Também tá. Tá no modelo de elementos finitos. Foi, Léo? Agora foi. Não, então beleza. Agora tá certo. Agora eu vou mostrar o sinal mesmo, em regime permanente. Essa velocidade foi, se eu não me engano, foi em 1.620 RPM. Eu testei em preto o meu rotor sem a liga, em vermelho 90, verde 60, azul 30 graus. A gente observa a atenuação. Esse outro teste, o que eu fiz? Eu fixei os outros parâmetros, diâmetro do fio, distância do ponto de ancoragem, e variei a deformação inicial. Eu queria ver o comportamento da minha deformação inicial em relação à atenuação de temperaturas. E o que a gente observa aqui? Que quanto maior essa deformação inicial é a pretensão que eu aplico no meu fio, inicialmente, quando a gente monta a máquina. Que quanto maior essa deformação inicial, maiores essas atenuações de vibrações. E isso a gente pode observar nas 3 temperaturas de trabalho, 30, 60 graus e 90 graus. O outro parâmetro analisado aqui foi o diâmetro do meu fio.
e de forma que quanto maior o diâmetro do meu fio, maior foram as atenuações de vibrações, e esse comportamento obtido também nas 3 temperaturas em análise, 30, 40 graus e 90 graus. A conclusão é que as ligas de memória de forma, elas podem ser aplicadas em uma máquina rotativa flexível em balanço, sendo capaz de atenuar as amplitudes de vibrações do rotor. E esse controle semiativo das SMAs é possível, pois ela aproveita a característica intrínseca dessas ligas, que é a dissipação de energia, para reduzir as amplitudes de vibrações do rotor. Obrigada a todos pela atenção. E aí, gente, perguntas? Lá, ó, observem que a gente consegue uma redução. Ô, Bárbara, você sabe por que nas primeiras velocidades de 500 até 1000 RPM a atenuação ela acaba sendo maior do que daí para frente? Aqui? Isso. Por que ela acaba sendo maior, hein? Aqui eu estou próxima da minha primeira velocidade crítica da minha liga. Ah, entendi. Da liga ou da bancada? Da bancada. Não, né? da liga. Da bancada com a liga. Ah, entendi. E esse comportamento, por exemplo, naquela estratégia A e B, né, que eu falei que não deram certo, nas velocidades críticas, eu tenho atenuação, mas é só nas velocidades críticas. Agora, no motor em balanço, eu tenho nas velocidades críticas e nas outras velocidades também. Na operação. Isso. Claro que aí, gente, o que a gente fez foi uma análise, que a Bárbara fez foi uma análise para saber qual que é a melhor liga, onde aplicar e como aplicar até para a condição normal de trabalho e tal, né? Incluindo temperatura externa. No entanto, por exemplo, se a gente pensa no exaustor de uma caldeira, a Bárbara ela pode pegar e colocar essa liga, projetar essa liga dela para operar de forma ótima na temperatura típica do exaustor, entendeu? Então, quando esse exaustor pega a temperatura de trabalho, por exemplo, a liga chega em 60 graus e ela está reduzindo o máximo possível a amplitude de vibração, né? Passar por velocidades críticas e minimizar a amplitude de vibração em velocidades críticas é muito interessante, né? Isso já ajuda demais, assim. É o que o pessoal mais tem medo quando está ligando e desligando essas máquinas, né? Beleza? Mais alguma dúvida? Aí tem muita coisa ainda que a gente quer fazer. No laboratório tem muita coisa para fazer com liga de memória de forma, né? A Bárbara ela começou a mexer, né? Só que ainda a gente pode dar continuidade indo para o efeito de memória de forma mesmo, né? Ainda a gente trabalhou só com pseudoelástico, né? E aí usar o efeito de memória de forma para usar o efeito giroscópico e fazer com que a amplitude de vibração caia ainda mais, né? Atuar na liga no momento certo e variar a quantidade de movimento angular lá no sistema. Isso é um negócio que a gente quer fazer, né? O Orlando hoje está trabalhando, o Orlandinho está aí, acho que está, né? Eu vi ele entrando. O Orlando está aí. O Orlando, ele trabalha hoje com liga de memória de forma aplicada no pivô de mancar o tilting pad, só que ele usa o efeito... Será que o Orlando caiu ou ele está aí ainda? Ah, Orlando, você está usando pseudoelástico ou memória de forma mesmo? Ele está aí, mas acho que ele não está conseguindo falar. Bom, não me lembro se o Orlando está usando qual que é. Escreve aí, Orlando, no chat qual que você está usando, eu não lembro. E o interessante de usar o efeito memória, só interrompendo, Por favor. É porque ele é em função da temperatura, então a gente tem maior controle da temperatura. Então ela funciona bem a 40 graus, então a gente seta a temperatura de 40 graus. Agora, o efeito pseudoelástico, ele em função da tensão, né? Então é um parâmetro que a gente não tem tanto controle. Exatamente. Outra coisa que ainda eu penso em mexer, isso eu pensei lá atrás, até o Orlando, quando... começou a falar. Esse controle de temperatura seria por algum sistema resistivo? Como que seria?
Efeito Joule, aplica Efeito tensão, Uhum. corrente, eles querem. Então, beleza. E é impressionante a força que um fiozinho de liga de memória faz, gente. É impressionante. Que ele apronta... Opa, foi mal. Mas só uma Opa. dúvida, professor. Como que faz para fixar no eixo e garantir que ele vai tracionar bonitinho? Você pode colocar uma bucha, Leandro, no eixo, numa certa posição travada e os fios saindo de lá, entendeu? Entendi. E aí ele Garante tira a tração bonitinho. isso, porque você viu o que a Bárbara teve que fazer? A Bárbara teve que fazer no modelo, transformar de coordenadas rotativas para fixas, porque ela vai calculando essa força à medida que vai girando, né? Então a gente pensou em fazer a mesma coisa com os fios, né? Entendi. E outra coisa que eu pensei em fazer é efeito de memória de forma que o Orlando está usando ainda, tá agora, né? No Mancal. Uma coisa que eu penso em fazer isso aqui, isso é lá no futuro, tentar fazer a bucha do Mancal hidrodinâmico cilíndrico de SMA, né? E aí usar pseudoelástico, usar a memória de forma para com que essa bucha ela se modifique à medida que a temperatura do filme de óleo suba, né? Aí a gente tem que ver como fazer isso. Eu acredito que dá para brincar bem com essas coisas ainda dentro do laboratório, tá? O Felipe fez uma pergunta ali, professor. Isso. Aí, Bárbara. Deixa eu ver aqui. Felipe, no caso, esse foi um ensaio. Eu fiz só modelagem numérica, né? Não fiz o ensaio experimental desse modelo. Mas foi mantido constante, né? No Isso, numérico. isso, constante em todas, em toda a faixa de operação. Isso. Beleza? Mais alguma coisa? Tranquilo?